Salve, salve galera de Santos e Pecadores, muito bem-vindos ao nosso canal, no nosso primeiro vídeo, né Bocão? Nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, porque a nossa meta é azedar e eu sou o Rafael Bocão e é isso pra que eu vim. E eu sou o Cezinha, é isso aí, vamos lá. Um limão e meio limão, 2 limões e meio limão. Hoje a gente vai falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre pornô chanchada na sétima arte. Acabei de inventar! Pornô chanchada na sétima arte. O tema original é conteúdo sexual e entretenimento. Cara, ele é muito certinho, eu já quero... É, isso Vou que inventar já, velho. é isso que é da hora. O quê? A intenção é essa, né? Qual? Se descabelar? Esse balanço aqui, ó, um é muito certinho, o outro... Eu sou o Rafael Bocão e eu tô desistindo disso tudo. Não, sério, cara. Cara, conteúdo sexual dentro do entretenimento, né? Nós somos duas pessoas que consomem muito entretenimento. Putz, eu ia falar que eu sou muito sexo, putz. Sexo! Isso também, né? Não entre a gente, somos casados, tá? Mas o fato é, como consumidores, né? Eu consumo muito entretenimento, né? E tento consumir muito sexo no casamento, né? Assim, consumo mais Coloca sério. o cara da tainha aí. Consumo mais sério, né? A gente vai correr o risco de parecer moralistas, né? Mas na verdade a gente não somos moralistas. A gente não Nós somos. vamos cagar a regra pra caramba. A gente não somos. Nós não somos, a gente não somos, né? Inclusive a gente não somos nem dotados de um bom português. Né? Então nós não somos moralistas, não somos religiosos, não somos nada, não somos ninguém. Na verdade são dois polos muito complicados, né? Porque você polariza um lado da religiosidade, que fala que é do demônio você assistir qualquer coisa séria ou ler, ou né, qualquer coisa que tenha conteúdo erótico, eles falam que é do diabo, que é do capeta, que é do coisa ruim, que é do chifrudo, que é, enfim. Do outro lado também eles acabam, de uma maneira tão nonsense, acabam expondo o sexo de uma maneira desnecessária, talvez que cause algum certo constrangimento ou desconforto para alguma classe como a feminina, como a homossexual. Então é uma discussão muito difícil, cara. Alô, haters, eu amo vocês, cara. Eu me dispus a participar desse vídeo para justamente me aproximar dos haters, cara. Eu amo vocês, pra acumular haters, cara. Eu quero destruir o YouTube pro lado de dentro, cara. Eu me inseri no sistema para derrubar o sistema. Ou seja, dá dislike se não curtir também e é nóis. A pergunta é: por que diabos existe tanto sexo na indústria do entretenimento? Né? Vocês a palavra César Boiado, boiadão, boiadeiro, boiando. Eu nunca sei. Tem que levantar uma plaquinha com o sobrenome dele. Cara, Não, desculpa, parei. né, cara? Quem não quer ver, né? Mas é só isso? Porque assim, tão vazio e vago assim? Não, sei lá, tipo... Você deve ter nos próprios pensamentos. Sim. Direto. Você quer que eu fale? Tá. Eu acho que, de maneira reflexiva ou conceitual, né? Eu acho que o sexo bem colocado numa trama, acho que é um complemento. Como, por exemplo, o seriado The Crown. Cara, é muito, muito, muito bom. Assistam The Crown, a história da rainha Elizabeth no início do seu reinado, quando o pai dela morre. Eu fico com medo quando ele indica alguma série, cara, porque eu não assisto. Tá me confundindo com outra pessoa. Tenho medo quando ele indica série. Pode assistir The Crown sem medo, cara. É animal. O conteúdo sexual tá ali, mas não tem nenhuma cena imprópria. Você pode assistir com seus filhos tranquilamente. Essa é uma outra preocupação de quem tem família e tal, né? Então, você pode assistir, porque o conteúdo sexual tá ali de uma forma muito inteligente, não tem nada escrachado, até porque é um retrato da família real, né? Então tem toda aquela aura, até hoje, ao redor da família real, né? E eles conseguem, de uma forma muito sutil e muito, muito competente... Para de rodar. Desculpa. Muito competente, eles conseguem demonstrar aquela intimidade que existe ali, do casal real, apesar de cada um dormir na sua cama, então retrata isso também, algo que a gente olha e fala, nossa, não faz o menor sentido. E eles conseguem mostrar a rainha, por exemplo, calçando uma sapatilha numa cena tão simples e ao mesmo tempo tão íntima. É uma série que
sem nenhuma fala, você vê ali a forma como as coisas são montadas, a atmosfera que eles conseguem passa muita emoção, muita energia e você se sente parte daquilo, você se sente nos corredores do Palácio de Buckingham, o conteúdo sexual tá ali, só que essa série pra mim é a prova de que você não precisa ser apelativo nem um pouco pra conseguir fazer algo de qualidade, conseguir fazer algo que realmente te prenda, que realmente te faça fazer parte daquilo. Hoje em dia, cara, assim, as séries que estão fazendo mais sucesso na atualidade são séries da HBO, né? Então você tem Game of Thrones e Westworld, né? Uma parte das pessoas aficionadas por esse tipo de entretenimento que acham que o sexo ele é um conceito por trás do filme, né? Então, por exemplo, se você for abordar temas épicos, né, como Vikings ou Game of Thrones, eles acabam tendo que inserir o sexo para mostrar como que era a cultura da época, né? Discordo nisso, né? Você não precisa inserir o sexo para que o conteúdo seja de qualidade, você não precisa inserir o sexo para que o conteúdo realmente retrate com fidelidade a época em que... A época em que está se passando. Isso, exatamente. Eu acho que a indústria, acho que as pessoas são extremamente viciadas em sexos, né? Eles acham que porque você acessar uma pesquisa e dizer que a indústria pornográfica é a que mais cresce, que as pessoas acessam mais conteúdo pornográfico, eles atribuem isso e falam assim, então vamos jogar sexo nas séries, vamos jogar sexo nos filmes, porque vamos atrair mais gente, né? Eu acho isso totalmente sem nexo nenhum, né? Eu também discordo desse approach, digamos assim, mas eu não posso dizer que eles estão errados, né, cara? Mercadologicamente falando, qual que é a série mais comentada, qual é a série mais, né, amada ou odiada por muitos, mas qual que é no momento, ou pelo menos nos últimos anos? Game of Thrones. Você comentou, Bocão, que a desculpa ou a justificativa para que haja cenas de sexo e tal é que a gente tem que retratar o que estava na época e tal. E até aí todo mundo ama, todo mundo acha super bacana que tenha. Só que recentemente eu vi na internet que tem uma galera agora que está indo muito contra a HBO porque estão criticando a HBO, que a HBO está abusando das cenas de estupro, por exemplo. E aí eu acho bastante contraditória essa crítica, porque essa crítica vem das pessoas que são ok com as cenas de sexo, digamos, normais. E aí quando vem uma cena de estupro, a pessoa se sente ofendida, principalmente por ser um estupro de mulheres. E aí eu quero deixar minha provocação aqui no sentido de que... Porque não estupra um homem, né? Mas assim, historicamente falando, e aí alguém pode me corrigir nos comentários, mas eu acredito que historicamente falando, as mulheres sempre foram muito mais estupradas do que homens. Sim. Então, no Game of Thrones, o Greyjoy foi só torturado, né? Cortaram mas eu digo, saindo até do campo da ficção, né? Sim, se você for estudar os vikings, enfim, esses povos antigos, né? O estupro ocorria dentro de qual contexto? Para mim era bem as mulheres mesmo que eram estupradas, né? E então, se eu pegar o mesmo argumento que usam para falar que as cenas de sexo, as cenas de nudez estão ali para retratar uma realidade, poxa, então isso cabe perfeitamente para cenas de estupro, da mesma forma. Sim. Então, essa que é uma crítica que eu acho contraditória, porque o fato da HBO estar mostrando muita cena de estupro é porque é consequência dessa liberdade, dessa ousadia que eles têm, que não é de agora, né? Desde lá de trás, na verdade. A HBO sempre esteve, digamos, um passo à frente ou 2 passos à frente em termos de ousadia, nesse sentido moral, né, de quebrar alguns conceitos. Por exemplo, né, no livro das Crônicas de Gelo e Fogo, quando a Daenerys se casa com Khal Drogo, ela tem uma linda noite de núpcias com ele, ela conquista ele ali, ela meio que domina ele com a feminilidade dela. E no Game of Thrones, no seriado, nada mais é do que uma cena de estupro, né? Essa seria uma das críticas dessa galera. A HBO ela é provocativa quanto ao conteúdo sexual, né? A gente for entrar mesmo no caso da HBO, por exemplo, na última série que eu ainda não tive a oportunidade de ver, que é o Westworld, o sindicato dos atores, né, entraram com uma ação, assim, uma reivindicação ou uma ressalva, porque os figurantes estavam sendo pagos, eles eram $600, eles eram pagos para se submeterem a cenas que, segundo o documento que foi colocado, submeter a cenas que
eram desconfortáveis, cenas de contatos genitais, cenas de nudez, então assim, e aí o próprio sindicato entrou com alguma ressalva para falar que, assim, não, na verdade vocês têm que rever o modo como vocês abordam isso, né? Então, inclusive no próprio contrato dos atores, os figurantes, tudo, se você se sentir, se for desapropriado a cena que você fez, né, de conteúdo sexual, mesmo você assinando um contrato, você pode revogar, pode quebrar isso daí. Na minha cabeça, assim, chega um diretor, ou não tirando ou querendo julgar, mas já julgando, porque eu gosto de azedar mesmo, como já disse, o cara vê um figurante que está querendo despontar em ser ator, aí você oferece para ele um papel de figurante, uma série na HBO, e, eles vão se submeter, né? Mesmo a contragosto, eles vão falar, não. Inclusive, fizeram até um vídeo, vamos colocar o link aí, fizeram até um vídeo, um comercial, falando sobre isso daí da HBO, né? Que os atores, figurantes, falam nesse comercial, nesse vídeo, que fizeram um teste, descreveram testes, né? As cenas todas, todo mundo, uau! E perguntaram isso é uma cena de pornô, isso é uma cena de pornô. Aí no vídeo eles falam, não, it's not pornô, it's HBO, né? Cara, a seguinte pergunta, eu quero que você também pense aí, eu da poltrona, também nessa seguinte pergunta. Didi da poltrona! Presta atenção, cara. Cara, o quão isso influencia na sociedade? Tendo em vista que, a gente discutiu aqui que a maior parte das pessoas que gostam ou que para quem eles fazem, as pessoas que são mais beneficiadas com excesso de conteúdo pornográfico ou conteúdo sexual nas séries e no entretenimento são o universo masculino, né? Cara, para responder a sua pergunta, na verdade eu faria... Nossa, parecia entrevistado. Para responder a sua pergunta... deixa eu responder. A primeira pergunta que você fez eu não tinha resposta. Agora que eu tenho uma resposta, cara, é que na verdade eu queria inverter esse paradigma aí de que, como eu estudo marketing e tal, eu comecei a ver o outro lado da moeda, que é o quê? Quando eu estudei jornalismo, por exemplo... Ele vai falar tudo que estudou pra se vangloriar. Nossa, o expertise que... Não é vangloriar nada, que eu não concluí nada. Tô concluindo agora. Cara, existe aquelas teorias que a gente tem de que a mídia controla o que você pensa e tal. E estudando marketing você vai ver que alguns teóricos eles vão dizer o seguinte. Todos esses meios de comunicação, ou as grandes marcas, tudo aquilo que tem um objetivo, um interesse comercial, ou seja, vender, ele, na verdade, ele vai estudar o que está acontecendo na sociedade. E o que ele vai fazer é produto da própria sociedade. E claro que isso gera um ciclo vicioso. Então, assim, falando do conteúdo sexual em entretenimento de massa, eles estão colocando tudo isso, todo esse conteúdo sexual banalizado, por perceberem que a sociedade está assim. Então você vai ver que na música é assim, no cinema é assim, na TV é assim, né? Quando a gente fala de série, na verdade a gente está falando de TV, né? Então é assim. Então, a sua pergunta pra mim é isso. Cara, para de rodar. Desculpa, achei que era o momento pra rodar. Para de rodar que você me desconcentra, cara. Desculpa. Aí, mano. Então, toda essa... então, a sua questão, na verdade, pra mim é o contrário. Eu acho que o que a gente tá vendo na indústria do entretenimento, na verdade, é fruto do que acontece na sociedade. O sexo já está banalizado, então o que a gente vê no entretenimento, na verdade, é só um produto do que já acontece na sociedade e, claro, ajuda a perpetuar esse ciclo, né? Então, o fruto disso, que é a sua pergunta, para mim, o fruto disso é que gera um ciclo vicioso. Cada vez o sexo é algo mais banalizado, cada vez os relacionamentos são mais líquidos e cada vez as coisas fazem menos sentido porque tudo é tão escrachado, sabe? Deveria ser algo que a gente realmente tem como, sabe? Aquela aura de algo mágico, de algo... Assim, né? Sim, Sexo! Na prática, cara, assim, o que eu vejo é o seguinte... eu assisto muita série, como eu já falei. E eu gostaria muito de acompanhar mais série com a minha esposa. Né? Mas, por exemplo, quando eu comecei eu sou apaixonado por Game of Thrones, né? Eu falo tudo isso, mas eu amo Game of Thrones. Eu assistia de madrugada porque eu sabia que tinha certo conteúdo sexual. O fato é
A minha esposa, quando viu que eu tava assistindo Game of Thrones, ela pegou o anão daqueles atos promíscuos dele. E ela chegou pra mim, eu falo alto porque eu tenho uma voz imponente. Minha esposa chegou pra mim e falou: Rafael, o que é esse anão pornô chanchada, cara? Cara, eu fiquei totalmente constrangido, porque era de madrugada, até explicar pra minha esposa que não era pornô, era HBO, cara, né? Então ela entendeu. Mas por outro, eu queria que ela aderisse, né? Porque ela gosta dessa temática. Mas, por exemplo, eu não consigo assistir com ela, não porque minha esposa é moralista, né? Aquela coisa que ela senta com as madames da sociedade e diz, não, temos que queimar as pessoas que são imorais, não é isso? É que ela não se sente bem, né? Então, por exemplo, uma série que a gente acompanha junto, Vikings. O Vikings ele não tem tanta exploração sexual quanto tem no Game of Thrones. Mas tem, de maneira assim, ali eu vejo que algumas coisas, algumas cenas são mais conceituais, né? Eu até ia colocar então, assim, e minha esposa é apaixonada pelo Vikings. Entende Viking? Acho que ela é apaixonada pelo Ragnar Lothbrok, cara. Cara, aquele cara, Lothbrok, cara, aquele cara ali... Velho, assim, desculpa, né? Não sei se vai colocar em xeque minha masculinidade, mas... O cara é lindo. Não, nunca vi um cara tão lindo na minha vida que ele. Cara, aquele olho dele, não sei se os caras saturam, né? Dá aquela saturada. Cara, mas ele olha pra mim assim, velho, assim, eu fico, chocado, assim. O cara é muito. O cara é Viking, né, velho? O cara é Viking, né? Eu queria ter um pai como ele, né? Assim, imagina, né? Que bom que você não é um pai. Quem que é seu pai? Meu pai é o Ragnar Lothbrok. Cara, já era, velho. Né? Então, assim, e ela assiste isso, né? E ela não se incomoda com o conteúdo de nudez ou sexual que o Viking tem. Eu ia até colocar essa comparação, né? Conteúdo sexual. Em tudo que você vai assistir de entretenimento adulto, é difícil alguma coisa que não vai ter. Mas existe a forma daquilo de você colocar. Então, por exemplo, existe coisa que é nudez e que não é sensual, digamos assim. Pornô chanchada. Que não é vulgarizado, digamos assim. Claro que nudez sempre é vulgarizado porque é algo que é a intimidade ali. Mas no Vikings você vê algumas cenas que tem nu, que é colocado de uma forma assim mais natural, digamos assim, menos apelativa e menos voltada o choque, né? Pra aquele chocar, não sei se ou pra chocar. Falar, não, vamos colocar que é uma série de homem, tem que ter mulher, tem que ter peito, tem que ter... Ou que apela pros seus instintos, pros seus hormônios. Até porque, tem um History Channel por trás, né? Sim, então é uma exatamente, série com uma outra história, que é uma pegada mais histórica. Exatamente, então é diferente. Mas aí eu ia colocar um outro exemplo que é o contrário, que existem também cenas que são feitas sem nudez, que às vezes são mais ofensivas do que cenas que têm nudez. Se você pegar Os Oito Odiados, por exemplo, o último filme do Tarantino, tem aquela cena da história Samuel que ele Jackson conta, lá, né? que não mostra. Só que, o que acontece ali... Mas aí que tá. Eu acho que os caras acham que a gente é burro, porque assim, eu acho que não precisa mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo de Game of Thrones. Ninguém viu, por exemplo. O argumento deles nunca é de que precisa. Mas né? assim, não ser aquela questão lá, porque é histórico, vamos encaixar. Sim, a gente vai entrar um pouco no tema da sociedade, porque é o seguinte, você pega pelo lado social da coisa. Pela questão de, não de chocar, mas de trazer alguma reflexão para você. Ou como que você vai se relacionar com a situação. A Daenerys, ela teve muita cena de nudez. E a Daenerys, a Tyrell, né, a Margaery Tyrell, né, do Game of Thrones, teve muita cena de nudez. Hoje, a HBO está com um processo para tentar tirar, porque acho que alguns sites pornográficos incluíram essas cenas no seu acervo. E são cenas bastante buscadas, né? Vamos por a Sansa. A Sansa, ela nunca teve uma cena de sexo, de nudez. Mas ela era extremamente torturada e estuprada ou violentada pelo Bottom lá, o príncipe Bottom, esqueci o nome dele, desculpa a memória, né? Então, assim, aí tem dois pontos. A Daenerys, as cenas dela de nudez despertavam o desejo masculino. A cena da Sansa despertava a indignação, porque você não via o ato. Você simplesmente falava, mano, esse cara tem que morrer, velho. Pelo amor de Deus, alguém corta a cabeça dele. Porque ela parecia sempre machucada e ela relatava o que acontecia, a cena de estupro, de tortura e tal, e você falava, mano, esse cara tem que morrer, né? Então, assim, são duas cenas que causam reflexões diferentes, né? Um causa o libido e o outro causa a reflexão da indignação. Se você está se perguntando se nós somos amadores,
Sim, a resposta é sim. A gente perdeu o final do vídeo, é uma longa história, a gente vai gravar um vídeo a respeito disso um dia, quem sabe escrever um livro. Os caras são megalomaníacos, né, velho? Você falou, desculpa a nossa incapacidade técnica de finalizar um vídeo. Prometemos não se repetir isso. Na verdade é uma promessa que nós não vamos conseguir cumprir, porque possivelmente vai acontecer muitas vezes isso daí, mas infelizmente a gente tem essa incapacidade, cara. Se você no mínimo deu risada em algum momento, se você no mínimo refletiu a respeito de 20 segundos de uma fala que o Bocão teve, de uma fala que eu tive, às vezes todo o resto do vídeo foi descartável, mas se isso já valeu a pena pra você, eu tô feliz, cara, e você? Eu também. Mas no seu caso, se alguém odiou, você tá mais feliz. Eu acho da hora fazer, é nóis. Aqui é a diferença do raiz e o Nutella, né? Mas beleza. Vai cagar. Galera, se vocês curtiram o vídeo, compartilhe aí com seus amigos e... Ou não também, né? Se você não curtiu, compartilhe e fala assim, olha esses caras aqui, idiota. Nossa, os caras... O que os caras estão pensando que são, né? Conteúdo sexual e entretenimento. É isso. Valeu, boa noite, bom dia, boa tarde, whatever. E até a próxima. Fui.